Tem tempo que eu tô querendo já gravar esse vídeo aqui pra vocês, me posicionar aqui no meu Instagram, por ser minha responsabilidade não ficar em cima do muro e deixar claro aquilo que eu penso pra quem me segue. Num momento como esse, principalmente, que o Brasil nunca viu eleição tão importante, nunca antes na história teve eleição entre dois presidentes, um atual presidente e um ex-presidente. E nunca também entre dois titãs houve uma batalha tão violenta de dois lados completamente opostos. Eu decidi colocar aqui agora o meu posicionamento e colocar de uma maneira que eu realmente penso. Sem falácia, sem suposição, sem viagem, sem emoção, sem ser emocionado. Mas um posicionamento de gente séria, de quem se preocupa com um país, com as pessoas desse país e principalmente para quem vai ser pai. E que se preocupa com o futuro dos seus filhos. Talvez seja por isso que eu julgo também essa eleição das mais importantes de todas, porque o meu nível de responsabilidade agora aumentou demais. Eu quero que a partir desse vídeo também, inclusive, te convidar a assumir responsabilidade, não importa se você é pai ou não. Entende como funciona o jogo, como funciona a máquina e te posiciona. Sem cair na ladainha, na ludibriação de qualquer um dos lados. Porque é óbvio, a gente sabe, você sabe, eu sei, que os dois lados tá cheio de fake news, os dois lados tá cheio de emoção, cheio de gente emocionada, gente ferida, cheio de gente repetindo informações aí que não tem base nenhuma e nem buscam essa base. Agora, o que me faz me posicionar como eu vou me posicionar pra você aqui agora é porque eu acredito que nenhum dos dois lados está recebendo informações tão claras sobre os seus candidatos. Eu acredito no jogo limpo e eu quero jogar limpo com você aqui agora. Eu não vou colocar aqui vídeos cortados, de fala sem contexto de nenhum dos dois lados, nem do lado que é o meu inimigo. Eu vou te trazer aqui agora dados e por que eu me posiciono como eu me posiciono. E dentre isso tudo, o que eu realmente enxergo como os principais que me fizeram ter uma decisão de voto e uma decisão de posicionamento consciente aqui pra vocês. Primeiro ponto de todos. A gente não tem simplesmente duas pessoas querendo assumir o poder, dois super-heróis. Não é sobre o candidato que vai salvar minha vida, aquele meu político que é o meu herói. A gente tem aqui duas ideologias bem diferentes e com isso formas de governar completamente diferentes. De um lado a gente tem um governo, uma ideologia de esquerda socialista, e isso é declarado, isso não é nenhuma fake news saindo da minha boca, é como funciona a forma deles. E do outro lado a gente tem um governo muito mais de direita, mais conservador e mais liberal. Tá, o que isso representa? Um governo de esquerda, um governo socialista, ele acredita na centralização pelo Estado. Ele acredita que o Estado tem que centralizar tudo nele, resolver as tretas e resolver os problemas da população. Que o Estado é o maior responsável pelo sucesso ou pelo fracasso das pessoas e ele tem que suprir e atender todas as pessoas ali que vivem sob esse governo. Isso quer dizer que esse Estado ele busca coletar mais impostos para que com o dinheiro desses impostos ele possa distribuir para a população que precisa desse dinheiro. Uma certa forma de dependência ali, mas é o jeito de funcionar. E com isso, quanto mais centralizado no Estado, quanto mais dependência do Estado para essa forma de governo, melhor. O que quer dizer também menos autonomia, independência e poder pessoal para a população e para os cidadãos. Do outro lado, no governo de direito, no governo mais liberal, a gente tem um pouco mais essa descentralização desse poder do Estado e coloca um pouco mais de poder nas pessoas. Então tem menos impostos, mais incentivos a empreendedorismo, mais incentivos a iniciativas privadas e da independência do Estado. É uma forma de governar muito mais empreendedora. É uma forma de governar que busca lucro e que busca colocar na mão da sua população não o seu pão de cada dia, mas a sua fábrica de fazer pão, da independência. A meritocracia, você constrói a sua liberdade, você constrói a sua riqueza de acordo com as suas habilidades, o seu mérito. O que pra mim, pra você que me segue aqui, presta atenção, faz absoluto todo sentido. Se você quer prosperar na vida, se você quer empreender, se você quer crescer, se você quer ser livre, se você quer fazer diferença na sua vida, na vida dos seus e na vida das pessoas através da sua produção, da tua mensagem, do teu trabalho, não tem como fazer sentido pra você uma ideologia que é contrária disso. E aí tem uma grande questão da falácia dos pobres, né? Que o governo de esquerda ele só olha pros pobres. Para pensar comigo um pouquinho. Se o governo de esquerda ele precisa aumentar os impostos, diminuir a iniciativa privada, para que as coisas aconteçam como eles querem que aconteça, sabe o que vai acontecer? Primeiro, o preço das paradas vão subir, porque quanto mais impostos coletados, melhor. E absolutamente tudo que a gente consome, tudo que a gente vive são impostos, em sua grande maioria e maior parte. E quando o preço das coisas sobem, quando o preço da gasolina sobe, quando o preço da alimentação e de tudo sobe,
quem tu acha que vai sofrer? É o rico, que não vai mudar nada ele pagar 5 ou 10 reais no preço da gasolina? Ou é o pobre, que precisa de cada centavo dessa variação de gasolina? E pensa uma outra coisa aqui comigo, porque as pessoas querem dividir, né? Não, o governo de direita, o liberal só pensa nos ricos e o outro pensa nos pobres. Não existe essa separação, brother. Não existe ricos contra pobres. Não existe empregador contra empregado. Não mais aonde a gente vive hoje. Com tanta iniciativa privada, internet, marketing digital. A gente está vivendo a era do empreendedorismo. E aí esse governo faz o quê? Fode o empresário, enfia imposto, dificulta, burocratiza, coloca um piso salarial que não faz sentido, já que é uma guerra entre empregador e empregados. E aí o que acontece com o empreendedor? Se lasca e quebra. Sabe quem paga o salário do trabalhador? Não é o governo, não. É o empresário que paga o salário. Então, fode o empresário e fode todo mundo junto. Fode o empresário e fode o país, inclusive. Porque o poder de um país é a sua capacidade de produção. Agora, fora tudo isso, fora toda essa ideologia, tem um segundo motivo pelo qual eu me posiciono como eu me posiciono. O segundo motivo são os resultados. Números, dados, sem emoção, sem quem é legal, quem é feio, quem é bonito, quem é chato, quem é escroto, quem é fofinho, quem fala feio, quem fala bonito. Vamos olhar para número. Primeiro, o PIB do Brasil cresceu como não crescia há muito tempo em outros governos. O Brasil teve um crescimento do PIB que superou países de primeiro mundo. Segundo, a gente está com o menor índice de desemprego desde 2015, 9,3% de desemprego. E quando o Bolsonaro assumiu uma herança do governo de esquerda, a gente tinha 14% de desemprego. Isso mesmo diante da pandemia. Sabe por que isso, meu amigo? Iniciativa privada, empreendedorismo, quem gera emprego são os negócios. E a prova disso está aqui. 8,1 milhões de empresas abertas em 3 anos. Enquanto em 14 anos do governo do PT, governo de esquerda, tiveram 8 milhões de empresas abertas. Sabe o que isso quer dizer? 8 milhões,1 em 3 anos versus 8 milhões em 14 anos. Imposto. Todos os impostos federais zerados de gasolina, álcool e diesel. Além de uma redução de 25% do IPI, que é imposto sobre os produtos industrializados. Aonde que um governo centraliza o poder no Estado, que é dependente de impostos, de sugar o dinheiro do povo, vai dar conta de fazer um negócio desse? E agora, para mim, um dos mais importantes pontos. As grandes empresas estatais, como Petrobras e várias outras, viviam dando prejuízo em governos anteriores. Eu nem vou entrar no quesito corrupção e petrolão que rolou aí com a Petrobras, que perdeu uma grana só nisso daí. Vamos falar só de gestão aqui. Só para você ter uma noção, em 2015 o prejuízo das estatais eram de 32 bilhões de reais de preju negativo, enquanto nos últimos 3 anos teve lucro. 2020 lucro de 109 bilhões, 2021 lucro de 69 bilhões e por último lucro de 188 bilhões de reais. As empresas que eram poço de perder dinheiro viraram poços de fazer dinheiro. Eu nem vou citar nesse vídeo aqui outras questões também muito importantes. Por exemplo, o número de homicídios que caiu absurdamente, um número recorde, apreensão de cocaína, de drogas, dentre outras coisas. Eu te trouxe aqui o que é mais importante para mim, que já me faz tomar uma decisão clara. E o terceiro e último motivo que me faz ter uma clareza óbvia para decidir em quem votar para esse governo tão importante é única e simplesmente a questão corrupção. Rola várias fake news, várias suposições, vários boatos sobre os dois, que fulano fez não sei o que e vai ser investigado, que fulano não sei o que, mas eu vou te trazer só alguns fatos e dados aqui agora. O escândalo de corrupção do PT, na época que estourou a bomba, pouquíssimos anos atrás, que você jovem aí provavelmente não tá muito ligado, teve 285 acusações, 600 réus, 347 prisões preventivas, de 196 prisões temporárias, incluindo ex-senadores, ex-ministros, ex-deputados e, sobretudo, a prisão de um cara chamado Lula, que foi condenado em 3 instâncias e que ficou preso, eu não sei se isso é muito claro para muita gente, mas ficou preso durante um bom tempo e acabou de ser solto, não porque ele foi inocentado, porque ele nunca foi inocentado de nenhuma acusação, nenhuma condenação ele foi inocentado, nenhuma. Eu descobri que nem todo mundo sabia disso, então presta atenção que eu vou te explicar. Isso não tá saindo só da minha boca não, tá? Isso você pode pesquisar a fundo, saiu da boca inclusive do Ciro Gomes, que é o cara que apoia ele hoje, é presidente. O
único motivo pelo qual o Lula tá solto é por uma manobra jurídica. Depois de anos que ele estava preso e tudo certo, tudo tranquilo, algumas pessoas importantes abriram um recurso lá e pediram para recomeçar o processo do Lula, o processo de julgamento dele, por um motivo: CEP, localização geográfica. Alegaram que a vara que condenou ele não estava no melhor lugar do Brasil para julgar e pediram para recomeçar todo o processo dele de julgamento em uma outra vara em outra cidade. E quando isso aconteceu e foi aceito, eles recomeçaram o processo. E quando o processo foi recomeçar, sabe o que aconteceu? O Lula bateu 75 anos de idade. E quando isso aconteceu, a dívida dele, não dívida, o crime dele caducou. Na Constituição Federal, na nossa lei, existe uma lei que fala que depois de certa idade você não pode mais ser condenado, não pode mais ser julgado. E aí o nosso velhote Luiz Lula Inácio da Silva bateu a idade e se livrou das suas dívidas, mas nunca foi inocentado de nenhuma condenação e acusação. Então vocês têm aí a solto agora, não só a solto, mas candidato a presidente da República, um ladrão, um ex-presidiário descondenado. Nunca foi inocentado por ninguém, a não ser pelas fake news aí que estão soltando. Eu tenho ficado abismado como muita gente nem sabia disso, cara. Eu mandei um vídeo do Ciro Gomes falando isso num vídeo para um seguidor meu. O cara simplesmente bugou, assim, o mundo dele colorido ficou preto e branco e ele falou assim: mano, o que tá acontecendo? Então que fique a verdade para você aí agora. Candidato Lula nunca foi inocentado. Foi chefe de todo um esquema de corrupção gigantesco que envolvia muito mais do que o petrolão da Petrobras. E hoje tá arriscando se tornar presidente, porque ele fala bonito e diz que ama o povo. É um excelente comunicador. E o preço da inconsciência de fechar os olhos para isso hoje pode ser muito alto. O Brasil pela primeira vez está num caminho com grande chance de se tornar nos próximos anos uma das potências mundiais. Você tem noção? Quanto tempo a gente esperou por isso? Quanto tempo a gente trabalhou para isso? Para ver o nosso país deixar de ser um país emergente e se tornar um país de primeiro mundo. Pela primeira vez a gente está tendo a chance de fazer isso, mesmo diante de uma pandemia, uma guerra que rolou nesse governo. Você aí que está em cima do muro, não sabe o que fazer, em quem votar exatamente. Está sendo influenciado por todos os lados, porque é bomba de lá e bomba de cá, dos dois lados. É um jogo bem sujo que está rolando. Eu quero que você, diante desse vídeo, pode me chamar no direct pra gente trocar ideia. Eu quero que você entenda, enxergue as coisas e assuma uma posição. Porque o pior dos lados é em cima do muro. O pior dos lados é ter medo de se posicionar, de se arriscar. E a maioria das pessoas que eu tenho visto, elas simplesmente ou não se posicionam, ou se posicionam sem base nenhuma, simplesmente porque esse tipo de informação que está aqui nesse vídeo não chega para elas. Como é que vai chegar se você só tá lá nos seus grupos de esquerda, se você só tá lá nos seus grupos de direita, que mandam vídeos cortados sem contexto dos dois lados, que manda fake news à vontade? Eu vejo que nos dias atuais só o que falta é informação, para você poder abrir os olhos e tomar a melhor decisão. Entenda a tua responsabilidade. Se você tem idade para votar, você tem uma grande responsabilidade. E não adianta falar: ah, mas nenhum dos dois presta, não vou votar em ninguém. Ah, mas é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco, tudo... Isso nada mais é do que um ato de fuga da tua responsabilidade. Porque se você for a fundo estudar, política não é mais um assunto à parte, tipo futebol. Tem gente que gosta de futebol e fala de futebol. Assim como tem gente que gosta de política e fala de política. Não é mais um assunto à parte, é a nossa vida. Enquanto você estiver inserido na sociedade, você faz parte da política, fim. Você é um cidadão e você tem que votar e tem que se posicionar da melhor maneira que você conseguir. Para de fugir dessa responsabilidade. Por você, pela tua família e pelo país. Senta a bunda, clareia a tua visão, estuda, toma uma posição. Escuta teu coração, escuta a verdade por trás das coisas. Veja as incoerências nos discursos. Veja aquela pessoa que fala uma coisa e depois fala outra e vai vendo isso tudo. Vai tirando para si a verdade. A luz. A luz que elimina trevas. A luz que elimina inconsciência. E toma a tua decisão, porque dia 30 vai ser muito importante. Não fica de fora da maior batalha que já surgiu nas eras do nosso país. Não te acovarda, porque um guerreiro foi feito para lutar. E a pior vergonha do guerreiro não é nem morrer em batalha, mas é a vergonha de não ter feito aquilo que era o teu propósito, a tua função. E dessa batalha, dessa guerra, você faz parte. Você, querendo ou não,
um dos dois vai assumir. Você querendo ou não, o país e você e sua família vão ser influenciados por tudo que acontecer.